Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest e hoje vamos iniciar uma série de vídeos a respeito de fundos imobiliários, né? Serão um total de 3 vídeos, onde eu vou abordar tudo o que você precisa saber para começar a investir nessa modalidade de investimentos, ok? Então, para a gente começar, no vídeo de hoje eu vou abordar os primeiros 4 pontos, que são o que são fundos imobiliários, por que investir em fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, regras, riscos, vantagens e desvantagens. No segundo vídeo, basicamente, eu irei falar a respeito da tributação, né, que incide sobre os fundos imobiliários e como você pode fazer para analisar esses fundos imobiliários. O último vídeo eu irei iniciar mostrando para vocês um site que vocês podem estar utilizando para fazer essa análise que eu vou ensinar no segundo vídeo. Depois falarei sobre como os juros compostos funcionam nos fundos imobiliários, para finalizar mostrando para vocês um comparativo histórico de como os fundos imobiliários performaram ao longo do tempo e como você pode fazer para começar a investir neles. Beleza? Então, para começar, o que são fundos imobiliários, né? Primeiro de tudo, um fundo imobiliário nada mais é do que uma modalidade, um tipo de investimento coletivo, né? Que capta recursos de investidores, que são os cotistas, para aplicar em ativos imobiliários ou títulos do setor imobiliário. É como um condomínio de investidores. Cada um detém cotas proporcionais ao capital aportado, ou seja, de maneira esdrúxula para entendimento, seria como se um grupo de pessoas se reunisse para comprar um imóvel, onde cada um aporta um determinado valor e logo cada um detém uma parte desse imóvel referente a esse valor que foi aportado, ok? Então, na prática, como funciona? O investidor compra cotas na Bolsa de Valores, né, que é a B3. Há um gestor profissional que administra os ativos desse fundo. Como assim ativos desse fundo? Os fundos imobiliários, eles normalmente não consistem de um único ativo, ou seja, de um único imóvel. Geralmente eles são compostos por vários imóveis, né? E existe um administrador, um gestor que faz a administração justamente desses ativos. Ou seja, ele pode, por exemplo, vender um imóvel, pegar esse valor e comprar um outro imóvel, por exemplo, né? O fundo distribui rendimentos mensalmente, que são os dividendos, onde é distribuído o mínimo de 95% do lucro entre os cotistas. Ou seja, o dividendo que você recebe mensalmente é uma parte desses 95% de lucro que foi obtido pelo fundo imobiliário, né? E que é dividido entre todos os cotistas desse fundo. Ok? Por que investir em fundos imobiliários? Bom, existem 6 vantagens a serem consideradas ao se investir em fundos imobiliários. Primeira, que foi a que eu acabei de falar, né, que é o rendimento mensal na forma de dividendos, que é um percentual do valor do lucro que foi conseguido, né, que foi obtido por esse fundo imobiliário ao longo do mês. Sendo que esse rendimento, né, que é dividido entre todos os cotistas, é de pelo menos 95% ou mais desse lucro, sendo que normalmente os fundos distribuem 95% desse lucro, ok? Alta liquidez, que foi um dos pontos que eu falei nos vídeos referente a tudo que você precisa saber para começar a investir, né? Então, ele entra nesse critério de ter alta liquidez porque você consegue comprar e vender na hora que você quiser. Observação: isso depende da liquidez do fundo. Existem fundos imobiliários muito líquidos, em que você realmente consegue comprar e vender a hora que você quiser, e existem fundos imobiliários que já não são tão líquidos, ou seja, você não consegue negociar, comprar ou vender na hora que você quer. Então, isso é uma coisa que você tem que observar antes de investir naquele fundo, ok? Baixo capital inicial para investir. A partir de menos de R$ 10 você consegue investir em alguns fundos imobiliários, beleza? Diversificação, uma cota equivale à participação em dezenas de imóveis ou contratos. Como eu falei anteriormente, muitos fundos imobiliários possuem diversos ativos, ou seja, diversos imóveis em seu portfólio, e esses imóveis, por sua vez, possuem diferentes tipos de contrato. Como assim contrato, Matheus? É contrato, por exemplo, de locação. Vai ter imóvel que tem um contrato de locação com vencimento mais curto, um imóvel com contrato de locação, por exemplo, com vencimento mais longo, ou seja, teria uma receita
mais previsível durante mais tempo, um contrato ali onde o valor do aluguel é revisto uma vez a cada ano, por exemplo. Então, você acaba diversificando tanto na quantidade e nos tipos de imóveis, quanto em quantidade e tipos de contrato a qual esses imóveis estão sujeitos, beleza? Isenção no imposto de renda, ou seja, a respeito dos rendimentos, que são os dividendos que você recebe, né? A pessoa física recebe isenção desses dividendos. Já a pessoa jurídica paga, se eu não me engano, cerca de 20 ou 25% de imposto de renda sobre esses dividendos, ok? E por fim ali a gestão profissional, ou seja, existem especialistas que estão selecionando, gerindo e administrando esses ativos dos fundos para você, ok? O que não significa que você não tem que observar como que esses fundos estão sendo geridos. É ideal que, apesar de que tenha um gestor, você sempre fique de olho nos informes que são lançados pelos fundos nos quais você investe, justamente para você saber quais são as movimentações que esses administradores e gestores estão fazendo referente aos ativos dos fundos em que você investe. Beleza? Fundo imobiliário versus imóvel físico, uma comparação honesta. Primeiro de tudo, a intenção aqui não é falar qual das duas modalidades é melhor ou é pior, tá? Eu acredito que, particularmente, quem pode ter imóvel físico deve ter imóvel físico e também deve investir em fundos imobiliários e vice-versa. Uma coisa complementa a outra. Ah, por quê, Matheus? Por exemplo, um imóvel físico sendo seu, primeiro, né, você tem mais segurança. É mais difícil de você, por exemplo, perder aquele imóvel, ser roubado, ou, por exemplo, um governo te confiscar aquele imóvel. Então, tem o motivo, por exemplo, da segurança, e é um investimento que, obviamente, como eu falei em vídeos anteriores, rentabiliza ao longo do tempo. A vantagem do fundo imobiliário, por exemplo, né, como a gente vai ver aqui, é a liquidez. Você consegue comprar e vender a hora que você quiser, né? Você consegue investir com um baixo aporte a partir de menos de R$ 10. Então, cada um tem pontos positivos e negativos. Isso aqui não tem intenção de, por exemplo, você deixar de investir em um para poder investir em outro. Quem pode investir nos dois, invista nos dois. É a visão que eu tenho, beleza? Mas fazendo a comparação aqui, um imóvel físico, hoje em dia, aí, em torno de 50 metros quadrados, dependendo da região, chega a custar mais de 200 mil para você poder fazer esse investimento. Já o fundo imobiliário, a partir de menos de R$ 10, você consegue começar a investir. Liquidez. Como eu falei em vídeos anteriores aí, a respeito de tudo que você precisa saber para começar a investir, a liquidez de um imóvel, propriamente dito, um imóvel físico, é que você demora muito tempo para conseguir vender aquele imóvel, transformar aquele imóvel em dinheiro, ou algumas vezes você tem que baixar muito o valor dele para conseguir vender, ok? Já nos fundos imobiliários, a liquidez ela é, entre aspas, instantânea. Você consegue comprar e vender na hora que você precisa. Lembrando, depende de cada fundo. Tem fundos que são mais líquidos, ou seja, eles são mais negociados na bolsa, como também existem fundos que são menos líquidos, ou seja, tem menos negociações em bolsa. Beleza? Diversificação. Quando você compra um imóvel, você tem um único imóvel, ou seja, ele não é diversificado. Já nos fundos imobiliários, dependendo do fundo que você investe, um único aporte você já diversifica entre diferentes imóveis. Ok? Gestão por conta própria, apesar de que você pode sim, caso você tenha um imóvel, vou dar um exemplo aqui, você tem um imóvel de 6 andares em que você aluga para 6 pessoas diferentes. Você pode sim contratar uma gestora, uma administradora para fazer tudo referente àquele imóvel, por exemplo, a cobrança de aluguel, os contratos de aluguel, se der problema em algum dos andares ali, a própria gestora vai lá, verifica qual que é o problema, procura os profissionais necessários para que façam um conserto, por exemplo, e você fica ali só basicamente recebendo o aluguel e vendo ali o que a gestora vai falar com você, sendo que ela resolve tudo e você paga um percentual combinado para ela, ok? Já na gestão do fundo imobiliário, um gestor profissional, a partir do momento que você compra, já é um gestor que faz ali a gestão dos ativos, né, dos imóveis referentes àquele fundo, beleza? Renda mensal, né? É o aluguel, no caso do imóvel físico, enquanto no fundo imobiliário são os dividendos, referentes a 95% do lucro do fundo imobiliário,
dividido entre todos os cotistas do fundo, beleza? Imposto de renda sobre o rendimento, ou seja, na venda de um imóvel, né, tem até ali embaixo também, você paga entre 15, 22,5% e até 27,5% de imposto de renda sobre o rendimento, a valorização ou o aluguel, como entrou agora recentemente, que vai ter que ser pago um percentual também para o governo do contrato de aluguel, beleza? Via imposto. Já nos fundos imobiliários, há a isenção do imposto de renda sobre os dividendos, beleza? Sobre a venda, foi o que eu acabei de falar. No caso da venda do fundo imobiliário, há um imposto de renda sobre ganho de capital que gira em torno de 20%. Ou seja, a partir do momento que você vende um fundo imobiliário que valorizou, você tem que pagar cerca de 20% de imposto de renda sobre aquele ganho de capital, aquela valorização, que, se eu não me engano, é a partir de R$ 20.000. Ou seja, se você comprou cotas de um fundo imobiliário e você teve um ganho de rendimento em torno de 20%, né, em torno de R$ 20.000, perdão, você tem que pagar esse imposto de renda, que é na casa dos 20% sobre esse rendimento. Beleza? Também tem o imposto ITBI, né, que é sobre a escritura, que varia de 1 a 5% do valor do imóvel, enquanto nos fundos imobiliários não tem essa cobrança desse imposto. Risco de vacância, 100% do proprietário, ou seja, se o imóvel ficar vazio, o proprietário é quem arca com essa vacância, ou seja, ele deixa de receber de forma integral o valor do aluguel daquele imóvel. Enquanto já no fundo imobiliário, como são várias pessoas que alugam, que fazem parte daquele fundo, né, o risco de vacância é menor pelo motivo inicial de que é muito difícil, por exemplo, um fundo muito diversificado ter vacância alta, né, e a vacância é diluída entre os cotistas. Ou seja, se um fundo está com uma vacância de 5%, ou seja, de todos os imóveis que ele tem, 5% não estão alugados, né, esse percentual de vacância, esse percentual de aluguel que o fundo deixa de receber é dividido entre todos os cotistas e muitas das vezes acaba nem fazendo tanta diferença, dado o percentual de vacância, ou seja, uma vacância baixa não vai acabar não impactando tanto porque é diluído entre os cotistas, beleza? Tipos de fundo imobiliário. Basicamente, os fundos imobiliários são divididos em, se eu não me engano, são 6 grandes grupos, que são os fundos de tijolo, né? Os de papel, os híbridos, os FOFs e os de desenvolvimento. Então, são 5 grandes grupos, perdão, né? Que são divididos em 8 tipos, ou 8 subgrupos, né? Primeiro, os de tijolo, são esses que estão na tela. Tem os do tipo logística de galpão, que nada mais são do que galpões de distribuição e armazenagem, né? A demanda desse tipo de fundo tem crescido, principalmente com o crescimento aí dessas plataformas de venda, como Shopee, Amazon, que se utilizam desses galpões para acelerar o processo de entrega. Então, por isso que muitas vezes você faz um pedido, por exemplo, na Amazon da vida, e eles conseguem te entregar em 1 ou 3 dias, porque muitas vezes eles se utilizam de galpões, né, próximos ali à região que você habita, né, a região que você mora, para poder fazer essa entrega desse produto mais rapidamente. Lajes corporativas, né, que basicamente são escritórios, né, localizados em grandes centros urbanos, na maioria das vezes, né, e são um tipo de fundo imobiliário mais sensível ao ciclo econômico e ao trabalho presencial. Esse exemplo que eu dei aqui é basicamente para se lembrar, no caso da pandemia, né, esses fundos sofreram muito, porque houve uma desaceleração econômica e muitos escritórios, empresas acabaram colocando as pessoas para trabalhar em casa. E, por consequência, muitos desses imóveis não tiveram os seus contratos de aluguel continuados, né? Quem fazia a locação desses imóveis muitas vezes ou rescindiu o contrato ou não renovou e, por sua vez, esse tipo de fundo imobiliário acabou sofrendo, né? Tendo uma vacância consideravelmente elevada, inclusive até hoje, basicamente aí uns 4 anos depois que a pandemia acabou, essas lajes corporativas, muitas delas ainda se encontram com uma vacância considerada elevada, acima de 10%, né? Como o trabalho remoto tem diminuído nos últimos anos, essa vacância também tem diminuído porque as empresas têm voltado a se utilizar desse tipo de escritório, ok? O outro ali, que é os shopping centers, eu acho que esse é o mais palpável, né? O mais fácil de exemplificar, que são realmente os shoppings, né?
Então, como esses fundos investem, né, tem participação em shoppings, que ganham da seguinte forma, basicamente com os consumos, né, da população, das famílias que vão ao shopping, consomem, né, que por sua vez acabam pagando ali os lojistas e os lojistas que por sua vez pagam os aluguéis. E é assim que esses tipos de fundo imobiliário lucram, né? É basicamente isso. E também tem fundos ali referente à saúde e educação. Basicamente são hospitais, clínicas e universidades que possuem contratos muito longos e, por serem longos, são resilientes a crises econômicas, uma vez que a saúde e a educação são áreas que sempre têm demanda. Beleza? Próximos tipos, né, que são os que eu falei anteriormente, papel, híbrido, FOF e desenvolvimento. Fundos de papel, basicamente, são fundos que investem em títulos de dívida imobiliária. Ou seja, eles, como são títulos de dívida, eles se beneficiam de juros altos, né, podendo estar indexados ao CDI, que está diretamente ligado à taxa Selic, que é a taxa de juros, ou ao IPCA+. Se você não está entendendo o que eu estou falando, novamente eu recomendo você assistir os vídeos anteriores, né, que é tudo que você precisa saber para começar a investir, onde eu explico esses conceitos de taxa de juros, CDI e IPCA, beleza? E esses fundos, por sua vez, estão menos sujeitos à vacância porque eles lucram basicamente com esse investimento em títulos de dívida. Eles não dependem ali de imóveis propriamente ditos, apenas dos investimentos nesses títulos, beleza? Ali, estratégia, preferindo ciclos de Selic elevada, né, que são geralmente quando eles lucram mais, porém, tenha em mente o seguinte, normalmente quando a taxa de juros é elevada, esses fundos valorizam junto. Então, se você for optar por investir em ciclos de Selic elevado, o preço desses fundos já vai ter subido. Então, é bom você prestar um pouco de atenção, talvez em momentos que a taxa de juros está mais baixa, que esses tipos de fundos acabam ficando esquecidos e ficam por um preço mais atrativo. Ok? Fundos híbridos, que são basicamente fundos que combinam fundos de papel e fundos de tijolo. Ok? Ou seja, os gestores ajustam a alocação conforme o cenário econômico. Ou seja, vendo que uma Selic, por exemplo, vai subir, por vezes eles optam por investir mais nesses fundos que investem em títulos de dívida, beleza? Vendo que a Selic vai cair, eles acabam optando por vezes em investir mais em fundos de tijolo. Matheus, não estou entendendo porque eles fazem isso. De forma resumida, eu expliquei isso nos outros vídeos, mas a taxa de juros ela é cíclica, né? E por ela ser cíclica, ela acaba impactando no consumo. O que eu quero dizer? Uma taxa de juros mais elevada tende a fazer as pessoas consumirem menos. Se as pessoas consumirem menos, por exemplo, os shoppings que eu falei anteriormente vão ter menos demanda, vão ter menos pessoas consumindo, logo aluguéis, né? Os aluguéis vão ser ou menos pagos, ou vai aumentar a vacância desses shoppings, ou, por exemplo, os lojistas não vão renovar o contrato, logo os fundos de tijolo tendem a sofrer. Com a Selic baixando, esse processo se inverte, né? Então, o que esses tipos de fundo híbridos fazem? Eles vão alocando conforme o ciclo da taxa de juros, o que acaba fornecendo para os cotistas uma maior previsibilidade de receita, uma vez que esses fundos são mais diversificados, tanto entre papéis como entre fundos de tijolo, beleza? Fundos de fundos, basicamente, são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários, né? O gestor monta uma carteira diversificada e você acaba terceirizando a seleção de fundos, beleza? Ou seja, basicamente, nada mais é do que o seguinte, o gestor, ele monta uma carteira de fundos ali, né, em que vão ter vários fundos imobiliários, propriamente dito, não é investimento direto em imóveis, como os anteriores, beleza? E basicamente você terceiriza a seleção de fundos. Você compra um desses fundos, você vai ter uma diversificação maior, vai ter diferentes gestores, uma vez que o gestor desse fundo de fundos está selecionando outros fundos, né? E assim por diante, beleza? Fundos de desenvolvimento. Basicamente são os fundos um pouco mais arriscados que os demais. Eles constroem ou reformam imóveis para a venda. O potencial de retorno é maior, mas a renda não é garantida durante a obra. Por quê? Como foi falado anteriormente, eles investem em construção ou reforma para a venda. Ou seja, o retorno, né,
caixa que esses fundos vão ter, o lucro que esses fundos vão ter, vai ser só após a venda. Ou seja, você só vai ter esse retorno após a venda daquele imóvel construído, daquele imóvel reformado. Beleza? Regras, riscos e tributação. Né? Basicamente, aqui eu não vou me estender muito, porque eu quero que vocês entendam o seguinte, que os fundos imobiliários, por que eles são uma modalidade de investimento seguro? Porque já existem há muitos anos leis, né, que regulam esse setor. Então, por exemplo, a primeira lei ali de 1993 cria os fundos de investimento imobiliário no Brasil, definiu a estrutura legal, os direitos dos cotistas e responsabilidades do administrador. Você tem a outra lei ali de 1999, que é a respeito da distribuição e tributação, que foi o que eu falei anteriormente. Eles têm que distribuir 95%, pelo menos 95% do lucro aos cotistas, beleza? A lei de 2004. A lei de 2004, isenção de imposto de renda para pessoa física, que isentou o imposto de renda, né, aos rendimentos, que são os dividendos, para a pessoa física cotista de fundo imobiliário listado em bolsa, desde que o fundo tenha mais de 50 cotistas e que um dos detentores possua menos de 10% das cotas daquele fundo. Beleza? A outra lei ali de 2022, recente, aí, promulgada pela CVM, modernizou a regulação dos fundos, aprimorou a governança, a transparência dos fundos imobiliários, a proteção ao investidor e as regras de divulgação de informação. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Que os fundos eles são regulamentados, né? Tem leis que protegem aí o cotista, o investidor. Então, basicamente, é isso que eu quero que vocês entendam referente a essa parte, beleza? Para finalizar esse primeiro vídeo, aqui eu vou tratar novamente de algumas vantagens e desvantagens só para sintetizar, beleza? Vantagens: renda mensal passiva via dividendos, isenção de imposto de renda nos rendimentos para pessoa física, alta liquidez, porque é negociado em bolsa, então dependendo do fundo que você investe, você consegue comprar e vender na hora que você precisa. Capital mínimo, você consegue fazer investimento a partir de menos de R$10. Diversificação imobiliária automática, ou seja, muitas vezes quando você investe em um fundo imobiliário, você investe em vários imóveis diferentes, com vários contratos diferentes. Há uma gestão profissional dos ativos, ou seja, há um gestor, um administrador profissional fazendo a administração mesmo dos ativos, né, dos imóveis daquele fundo, sem come cotas. O que é o come cotas? O come cotas é basicamente uma cobrança antecipada do imposto de renda que é cobrada da seguinte forma. Basicamente, quando você tem um rendimento ali no fundos de investimento de renda fixa, por exemplo, né, em que você tem cotas de participação, esse come cotas cobra imposto de renda de forma antecipada, literalmente comendo cotas. Ou seja, você perde algumas cotas daquele investimento. Então, assim, Matheus, se você tem 10 cotas, vamos supor, para efeito didático, você tem 10 cotas e vai ser cobrado imposto de renda de forma antecipada via esse come cotas, esse come cotas, por exemplo, vai pegar uma das suas cotas para abater o imposto de renda de forma antecipada. Isso acaba sendo negativo porque, primeiro, você perdeu participação, entre aspas, né? E você acaba perdendo o efeito dos juros compostos, porque como você perdeu uma cota de forma antecipada, ou seja, você não vendeu aquele fundo, né? Ou seja, que normalmente a cobrança de imposto de renda, por exemplo, dos fundos imobiliários, é quando você faz a venda, o ganho de capital, né? Então, no caso de fundos de investimento, por exemplo, de renda fixa que tem o come cotas, você acaba perdendo participação. Se você perde participação, você acaba perdendo rendimento ao longo do tempo, ou seja, isso acaba sendo negativo por efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E no caso dos fundos imobiliários, eles não têm esse come cotas, ou seja, ele não tem essa cobrança antecipada do imposto de renda, logo você não perde sua participação ao longo do tempo. Beleza? Espero que eu tenha sido claro nesse ponto. E relatórios mensais de transparência total, ou seja, como eu falei ali anteriormente a respeito da regulação, desde 2022 os fundos têm a obrigação de emitir um relatório mensal com transparência total a respeito do que foi feito, né, pela administração, pela gestão dos fundos, e que você tem acesso ali à seção do site dos fundos.
Eu vou dar esse exemplo no próximo vídeo para vocês verem mais ou menos como vocês podem ter acesso a esses relatórios mensais, até para vocês ficarem de olho no que a gestão e a administração vai fazendo ao longo do tempo, beleza? Riscos e desvantagens. Vacância. Os imóveis podem ficar vazios. Isso é possível, sim, principalmente em imóveis, fundos imobiliários que possuem menos diversificação. Existem fundos que, por exemplo, só tem um imóvel. Então, se o locatário daquele imóvel saiu, a vacância vai a 100%. Ele fica completamente vazio. Cota pode cair no mercado secundário, normal de todo investimento em renda variável. Você pode ter uma perda, né, uma desvalorização da cota, da mesma forma que você pode ter uma valorização da cota. Juros altos, Selic, reduz a atratividade principalmente dos fundos de tijolo. Lembrando que eu falei anteriormente ali do ciclo de juros, né, e como ele impacta mais ou menos, principalmente nos fundos de tijolo, beleza? Dividendos não são fixos nem garantidos. Por quê? Como eles dependem da lucratividade do fundo, essa lucratividade pode aumentar ou cair ao longo do tempo. Então, esses dividendos não são fixos e não são garantidos. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, se um fundo ficar vazio, ele não vai gerar lucro. Não tem ninguém pagando aluguel, logo ele não tem como distribuir dividendos. Beleza? Imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital na venda, querendo ou não, é uma desvantagem. Risco de gestão ineficiente do portfólio. Como eu falei, quando você vai investir em um fundo imobiliário, você tem que ficar de olho via os informes ali, os relatórios mensais, para saber o que a gestão, o que a administração está fazendo com aquele fundo. Concentração em um único setor ou ativo, que foi o que eu falei anteriormente, tem fundos imobiliários que investem em um único imóvel, logo você está correndo o risco de uma concentração, né? Principalmente se esse imóvel tiver um único inquilino, se aquele inquilino sair, basicamente aquele imóvel vai ficar vazio, logo ele não vai receber receita, né? E não vai poder distribuir dividendos, beleza? E, querendo ou não, possui menor liquidez versus a maioria das ações. Por quê? Querendo ou não, os fundos imobiliários, eles têm um tempo de vida, né? Eles existem há menos tempo do que as ações no Brasil. Então, a liquidez é menor, justamente por esse tempo de existência. Porém, vem crescendo ao longo do tempo, entendeu? A tendência é que cresça cada vez mais, e com esse crescimento eles vão ser cada vez mais líquidos. Lembrando, se você investe em bons fundos, logo eles serão líquidos. Então, o que você tem que fazer é uma análise do fundo em que você vai investir, levando em consideração a liquidez. Beleza? Aqui, basicamente, é um resumo do que eu falei anteriormente, né? O imposto de renda ali sobre os dividendos é isento para a pessoa física, para a pessoa jurídica, ela paga ali 20% sobre os rendimentos. Ganho de capital, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica tem que pagar 20% sobre o ganho de capital, beleza? Compensação de prejuízo é permitida. Como assim, Matheus? Se você vende um fundo imobiliário com prejuízo, você teve uma perca, na declaração de imposto de renda você pode usar essa perca para compensar o ganho que você teve em outro fundo e abater no pagamento do seu imposto de renda. Então, por exemplo, se no fundo você teve um lucro de 10 mil reais, mas no outro, 20 mil reais, né, que é o mínimo que você vai pagar, a partir do mínimo que você vai pagar imposto de renda. Se você teve um lucro de 20 mil reais, mas em outro você teve um prejuízo de 20 mil reais, você pode usar esse prejuízo para bater na declaração desse lucro que você teve e acabar não pagando, ok? E essa compensação só pode ser feita entre fundos imobiliários. Você não pode usar a compensação do prejuízo de um fundo imobiliário para, por exemplo, abater um lucro que você teve em uma ação, por exemplo. Beleza? Não possui cotas, como eu te falei anteriormente, e não possui cobrança de IOF também. Beleza? Pessoal, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, iremos ver os pontos que eu falei logo lá no início. Eu vou mostrar para vocês como que se faz essa análise de fundos, onde você pode ir para fazer essa análise, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like nesse vídeo, comente, compartilhe com quem eu acho que você precisa, com quem você acha que precisa saber dessas informações, com quem quer iniciar a investir em fundos imobiliários, beleza?
Quem puder, me siga no Instagram, @mateus.invest.f, me mande um e-mail também, que eu converso com vocês, ou me mande um direct no Instagram. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.